Linha Internacional. Hora da gente falar com ele, Eduardo Barão, diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde, boa noite pra você, Barão. Animado pra essa semana? Tá que tá, hein? Temos muitas coisas aqui pra discutir, né? Trabalho não falta, viu, Isabel? Boa noite pra você, pro Yuri e todo mundo aí na Rádio Bandeirantes. Essa semana teremos muitas atrações, muitas emoções aqui nos Estados Unidos, começando com o debate de amanhã, o primeiro debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden. Será o primeiro de uma série de 3 no total. Os dois candidatos estão muito próximos nas pesquisas, né? O Biden está à frente, principalmente na pesquisa nacional, mas em alguns estados-chave a coisa está bem apertada, né? Então, amanhã será um dia de acompanhar. A audiência deve ser grande aqui na TV nos Estados Unidos. Essa é a expectativa por aqui. E tudo no meio de uma reportagem que vem chamando muita atenção aqui no país, envolvendo o imposto de renda do presidente Donald Trump. Reportagem de ontem do jornal The New York Times, divulgando detalhes da mais de uma década de imposto de renda do atual presidente, que se recusava até então a mostrar esses números. Segundo o jornal The New York Times teve acesso, Trump ficou por mais de 10 anos sem pagar o imposto dele. Quando assumiu a Casa Branca, pagou $750 por 2 anos seguidos, né, que é um número muito baixo aqui para o país. Ele argumenta que teve prejuízo em suas empresas, mas aí não dá para entender muito essa história, né? Tem essa lei aqui nos Estados Unidos, é possível você conseguir manobrar, num ano não vai muito bem, no outro você paga um pouco mais, mas por 10 anos, um empresário teoricamente bilionário, como é o Donald Trump, dono de empresas, de prédios, né? Tem um prédio na Quinta Avenida, lá com o nome dele. Enfim, é uma história que não está muito clara ainda, e o Joe Biden já disse que vai perguntar sobre isso no debate de amanhã aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se me impressiona mais, Yuri Barão, se é ele não ter, né, quitado isso durante 10 anos, ou se quando ele pagou um chequinho, assim, de um cidadão comum, não de um bilionário. Não sei o que impressiona mais, viu? Enquanto outros ex-presidentes, claro que foram atrás aí dos cálculos, pagavam milhões. Sim. Ao leão americano, digamos assim, né, Barão? O que mais me impressionou, viu, Isabel, só para te falar, foi a grana que o Trump pagou para cabeleireiro, né? Porque ele colocou lá no imposto de renda dele, ele conseguiu... muita gente faz isso no Brasil, né? Coloca ali dentista, por exemplo, quanto paga para a escola dos filhos. Então, é normal você ter esse tipo de desconto no seu imposto de renda. Muito bem, o Trump disse que gastou $70 mil para manter aquele topete dele, né? Que sempre sai voando com o vento. Que sempre sai voando por aí. Já a filha dele, a Ivanka Trump, gastou $95 mil, cabelo e maquiagem. E ele descontou isso do imposto de renda, dizendo que era para aquele reality show que ele apresentava aqui nos Estados Unidos. Eu queria ter esse contador do Trump, viu? O meu aí no Brasil não tá com nada, não. É verdade. Poxa, eu queria ter esse cabelo tratado do Trump para custar tudo queria, isso. Não. Eu queria, imagina, aquele super propaganda assim fora. de... Nem o topete, propaganda de shampoo, o cabelo do Trump. Ele não colocou o bronzeamento, não, Barão? Não, aparentemente não, Yuri. Boa pergunta. Nem Aquela cor laranja não tá lá no imposto de renda, rapaz. Mas eu vou te falar que tá rendendo essa história por aqui, tá rendendo nesse ritmo, porque ninguém gosta de pagar imposto, né? É uma grana que você paga que muitas vezes você não vê. Então, pegou bem num ponto que o americano, convenhamos, é muito sensível. E uma reportagem que saiu também num momento ótimo, Eu adoro isso né? nas eleições. Seja no Brasil, é muito legal que essas coisas venham à tona agora, né? Bem no período eleitoral. Tudo tem um motivo, né? Lógico. Tudo tem um motivo. Mas acho que fica um recado também do quanto o jornalismo é importante para se trazer à tona essas discussões. Como que esse cara ficou 10 anos sem quitar o imposto de renda e simplesmente isso não veio à tona, Barão? E tem um detalhe, a promotoria de Nova York está atrás de uma outra história, que é o pagamento de uma grana para uma atriz pornô ter ficado calada, já que ela teria tido um caso com o Donald Trump. Então a promotoria, depois de uma briga que levou anos aqui, conseguiu acesso ao imposto de renda dele. Então tem esse detalhe também, a promotoria de Nova York. E aí, por uma coincidência ou não, assim que a promotoria de Nova York colocou as mãos nesses dados, passa um tempinho, o New York Times solta essa reportagem. E está sendo investigado, Caixa 2, algo parecido com Caixa 2, aqui tem outro nome, e também essa grana que teria sido paga por uma atriz pornô, para ela não dar mais detalhes do caso que teve, ou teria tido, melhor dizendo,
com o atual presidente dos Estados Unidos. De uma forma geral, um rolo que está acontecendo às vésperas da eleição. A história vai ficando só mais cabeluda, né, Barão? Agora, o que diz a Justiça Eleitoral aí nos Estados Unidos? Não se tem uma obrigação de fazer essa prestação de contas? Isso não impediria Trump até mesmo de ser candidato? Porque aqui no Brasil, pelo menos, isso funciona bem direitinho, né? Tem que se ter uma prestação de contas detalhada, tem um pente fino da Justiça Eleitoral. Não que esse pente fino seja 100% ali factível, que dê ali uma real noção. É claro que tem falhas, mas pelo menos a gente tem indicativos de que funciona. E aí, nos Estados Unidos, como é que funciona isso? Então, legalmente, ele não tem nenhum problema, Isabel. Ele está de acordo com a lei. É facultativo. Ele disse que não é facultativo. Ele disse que teve prejuízo e que, por isso, ele não precisa pagar o imposto de renda durante um período. Isso está na lei, não tem nada de irregular. O negócio do cabelo dele, ele fala que pro programa dele, ele pagou isso pro programa, então tá ali dedutível do imposto de renda. Então, na lei, não tá nada de errado, tá tudo certinho, né? Mas o que chama a atenção é se isso é moral, se isso pode ser usado mesmo, né? Então, a questão passa um pouco mais pelo lado do que a legalidade em si, e por isso que eu tô falando, adoraria ter esse contador do Trump para me ajudar. Uma contabilidade criativa. Isso. Bom, de alhos para bugalhos, Barão, e a NBA, hein? Tá preparado? Rapaz, ontem à noite acompanhei o último jogo da final da Conferência Leste, estive lá na quadra, eram 50 pessoas no máximo acompanhando essa partida por lá, tava eu, a mãe, a namorada dos jogadores e mais ninguém, além dos repórteres, claro, cobrindo, né? E o Miami Heat conquistou uma vitória importante para cima do Boston Celtics e fechou a série final da Conferência Leste em 4-2, e agora encara o Los Angeles Lakers de LeBron James, que já tinha vencido o Denver Nuggets, fechando em 4-1 a final da Conferência Oeste. Então, Los Angeles Lakers de um lado, Miami Heat do outro, e as duas equipes se enfrentam agora numa série final de 7 jogos. Quem ganhar 4 primeiro é o campeão da NBA. Primeira partida vai ser depois de amanhã, quarta-feira, aqui na Bolha, em Orlando, na Flórida, um experimento que acabou virando algo parecido com ficção científica, né? Mas todo mundo está bem aqui, ninguém contaminado por coronavírus, e os jogos seguindo agora nessa reta final, nessa grande decisão que a gente vai acompanhar de perto aqui na Flórida. Pois é, se tivesse essa bolha aqui no Brasil, a gente não teria a confusão do último domingo com os jogadores do Flamengo, né? Eduardo Barão, com todos os detalhes, direto de Nova York. Barão, muito obrigada. Boa cobertura amanhã desse primeiro debate eleitoral. Estaremos aqui também ansiosos junto com você. Boa noite, obrigada. Valeu, Isabel. Valeu, Yuri. Valeu, Barão. Assim que eu tiver o endereço e o telefone, eu passo o contato do cabeleireiro do Trump pra você. Por favor. Por favor. Mas se ele cobrar muito caro, a gente dispensa, viu? $7 mil. Aí, $70 mil. Nossa. Bom, eu tive que ficar naquele cabelo gastar $70 mil. Aí é que você vê, né? E tem gente que diz que está na pior, né? Olha aí o cabelo do Trump, a situação.